Esther capítulo 2, leremos a partir do versículo 8, no nome de Jesus. Diz o texto a partir do verso 8. E quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sobre os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça que lhe apareceu, formosa, e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para melhores aposentos do harém. E Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mardoquai, ou Mardoqueu, na versão NVI, vamos ver daqui a pouco, lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mardoquai passeava todos os dias diante do palácio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Agora nós vamos pular, em nome de Jesus. E quando chegou a vez de Esther, filha de Abialil, tio de Mardoquai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no dia 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Verso 20. Esther ainda não havia declarado sua linhagem e o seu povo, como Mardoquai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mardoquai, como tinha feito quando este a criava. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, queridos, em nome do Senhor, para nós orarmos e agradecemos ao Senhor pela palavra que foi lida. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela sua santa e gloriosa palavra na noite de hoje. Eu peço que o Senhor venha revelar cada vez mais aos nossos corações, iluminar o nosso entendimento, ó Pai amado, para que compreendamos as suas sagradas escrituras. Meu Pai, que o Senhor fale ao coração do seu povo e que o Senhor preencha os nossos corações da sua graça, do seu poder, para a honra e glória do teu nome, em Cristo. Amém e amém. Por se sentar, no nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é autenticidade contagiante, né? E quando nós falamos de autêntico, de coisa autêntica, nós estamos falando de algo que não é falso, algo que é original, algo que é verdadeiro, algo que é genuíno. Logo então, estamos falando de uma pessoa, de um cristão, que precisa, na sua vida do diária, viver de forma genuína, viver de forma que seja verdadeiro e viver de maneira que seja irrepreensível e sem falsidade. Parece que falar sobre isso é meio redundante, porque de fato, uma vez que você decidiu viver o Evangelho, você também está decidindo viver uma vida genuína, sem falsidade. Mas infelizmente, nem todo mundo que levantou a mão e que decidiu viver o Evangelho conseguiu chegar nesse nível de genuinidade, de originalidade. Nós sabemos que é padrão e é comum na sociedade buscar as coisas de segunda mão, as coisas entre aspas paraguaia da vida, não é isso? Aquilo que não é tão original, aquilo que é falso. O que você percebe que para se ostentar, tem pessoas que, por exemplo, usam relógio da Apple, que em tese custa lá 5, 6 mil, aí pega um modelozinho parecido de 180 e coloca no braço para dizer que está usando da Apple. Outros vão lá, um sapato que custa tanto, e ele vai lá e compra a marca paralela. Irmãos, não sei se vocês são da minha época, dos DVDs e dos CDs, que os vendedores vinham na casa da gente, ou a gente ia para a feira e comprava os DVDs pirata, né, CDs pirata, de crente. E logo na abertura do DVD,
já havia mensagem dizendo que pirataria era errado, era crime, era pecado. Mas nós era cristão, e somos. Mas nós íamos lá e comprava o CD, comprava o DVD, e custava 70, 60 reais, a gente ia lá e comprava 3 por 10, e tá bom, e a vida que segue. Mas quando Deus nos chamou para viver uma vida original. Embora, irmãos, que o original é mais barato, é mais fácil o acesso, não é isso? O pirata é mais fácil o acesso, é mais fácil de conseguir, é mais barato. Mas ele infelizmente não tem a originalidade, ele infelizmente não tem o mesmo prazo de validade, ele infelizmente não tem o mesmo respeito, ele infelizmente não tem a mesma ambição, a gente tem a mesma ambição de adquirir. Por quê? Porque é falso. Tudo que é falso a gente tende a desvalorizar. E infelizmente a sociedade tem vivido uma vida falsa. E essa sociedade que eu falo, não estou falando a sociedade fora das portas da igreja. Eu estou falando a sociedade que a igreja está convivendo e que infelizmente faz parte da igreja. Como diz Mariana Moreno, ela diz o seguinte: as pessoas autênticas são mais felizes porque se amam como elas são e buscam melhorar os que lhe incomodam. E Bill Helps, você com certeza deve ter visto essa frase no livro, se você já leu o capítulo 2, ele diz: há tantos fingidores hoje, que as pessoas genuínas e sinceras andam criando agitação por serem o que elas realmente são. Então nós estamos vivendo uma sociedade que usa máscaras, uma sociedade que infelizmente acaba escondendo quem elas são na essência. E aí, queridos, quando você vive uma vida falsa, quando você vive uma vida sem originalidade, você não consegue receber o selo de aprovação de Deus. Existem coisas que não podem ser vendidas, não podem ser negociadas, se ela não tiver o selo da aprovação do Inmetro. Assim como ninguém pode se ser um cristão que o Senhor aprova, se não tiver o selo da originalidade cristã, uma autenticidade. E é por isso que nós vamos ministrar a palavra de hoje. Porque se nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, uma das coisas que as pessoas vão olhar para nós é se nós verdadeiramente somos cristãos originais ou se somos cristãos pirata. Se nós somos verdadeiramente autênticos ou se realmente nós estamos usando máscaras como lobos em pele de ovelha. Deus nos chamou para sermos autênticos. E no texto que você leu comigo, você está vendo uma moça. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e não teria talvez uma palavra que casasse com a nossa jornada de 40 dias e o dia de hoje, tão bem como a história de Esther. Porque quando nós olhamos para os versículos 10 e os versículos 20 do capítulo 2 de Esther, nós vamos perceber que Mardoqueu, ou Mardocai, na versão NVI, ele chega para Esther e diz para Esther não falar a origem dela. Olha o que o texto do verso 10 diz: Esther não tinha revelado a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu, ou Mardocai, proibiu, havia proibido de fazê-lo. No verso 20, da mesma forma, Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem de família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sobre sua tutela. Você percebe que aqui Esther, ela está sendo orientada pelo seu primo, ou pai de criação, não sabemos a idade ao certo que Mardoqueu pegou Esther para criar, mas o fato é que ele, por várias vezes, e ela, citado no texto por 2 vezes, ela não pôde falar, ela não pôde expressar publicamente a sua origem. E a pergunta é: por que Mardoqueu falou com Esther para não ser original? Por que Mardoqueu disse para Esther não ser totalmente autêntica, ou expressar ali a sua origem, de que povo ela era? Talvez 3 possibilidades pode ser algo que a gente pode concluir aqui. A primeira possibilidade é a possibilidade do medo da discriminação. Nós precisamos lembrar que o texto está falando de um momento em que um rei persa, um rei da Babilônia agora, que já era reino persa, ele está procurando uma noiva para se casar, porque Vasti, no capítulo 1, havia sido deposta do posto de rainha, e o rei havia abandonado Vasti. Agora está procurando a substituta. E aí, quando os homens de Mardoqueu procuram as mulheres, eles levam Esther, porque o texto diz que Esther era bonita, tinha uma beleza que chamava a atenção.
Então Mardoqueu não podia fazer nada de levar Esther. Mas ele poderia simplesmente orientar Esther para se comportar de maneira de que ela não fosse prejudicada, ferida ou discriminada. Então ele está dizendo, olha, você está indo para o meio de pessoas dessa terra. Está indo para o meio de pessoas persas. Se você chegar lá, você vai sofrer xenofobia, que é a discriminação de pessoas de uma outra terra. Talvez o medo era de alguém fazer mal contra ela, porque o texto vai dizer que Ramã tinha raiva dos judeus. Então uma vez, uma pessoa que estava tendo cargo a rainha, fosse encontrada como judia, ela nem sequer chegaria nesse posto. Amém? Mas talvez uma terceira hipótese é que Mardoquai, direcionado por Deus, sabia que não era hora dela mostrar da onde ela vinha. Quem está entendendo, diga amém. Nós não sabemos ao certo o que estava no coração de Mardoqueu, mas a questão é que, nesse primeiro momento da história, Esther é aconselhada a não mostrar, a não revelar o seu povo. E isso fazer com que Esther vivesse entre duas realidades. Isso fez com que Esther vivesse no palácio do rei, vivesse no relacionamento com o rei, mas automaticamente não sendo totalmente quem ela seria. E é por isso que nós trazemos a história de Esther hoje, para falarmos sobre autenticidade. Porque Deus está chamando a igreja para viver em meio à sociedade, não escondendo a sua origem. Nós somos filhos de Deus, somos seu povo, amém? Nação eleita. E Deus nos chamou para que verdadeiramente possamos ser os representantes do reino de Deus. Nós não fazemos parte do reino do mundo, fazemos parte e somos o reino de Deus. E o mundo precisa enxergar isso, como nós vimos no primeiro sermão, quando Jesus disse, brilha a vossa luz em meio aos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isto é, eles precisam saber que você faz parte desse reino. Mas mesmo diante da história de Esther, e mesmo dessa vida dupla aparentemente, nós podemos trazer para a gente aqui hoje algumas verdades. Algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Vocês já sabem como é que eu quero compartilhar sobre o que é viver com originalidade. O que viver com autenticidade. Porque infelizmente, irmãos, é desafiador viver de maneira autêntica. Requer muito de nós. Viver de maneira autêntica estaremos dispostos aí a enfrentar diversas circunstâncias. E como nós vemos no texto, no versículo 5 do capítulo 3, nós vamos perceber que a vida de autenticidade vai requerer de nós, primeiro, a fidelidade. No capítulo 3, verso 5 diz que 3 dias depois, aliás, capítulo 3, versículo 2 ao 6, irmãos. E todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece à ordem do rei? E dia após dia, eles falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Ramã, para ver o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. E quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Xerxes era o rei Assuero. Xerxes era o título do imperador. O que nós aprendemos nesse texto? Aprendemos de que quando você decide viver uma vida de fidelidade, ou uma vida de autenticidade, ela vai exigir que você seja fiel. E a fidelidade nem sempre, querido, vai ser bem aceita aos olhos daqueles que não acreditam em Deus. Esther e Mardoqueu, ambos judeus, ambos tementes ao Senhor, eles sabiam que ninguém poderia se prostrar diante de nenhum outro ser, senão diante de Deus. Vale lembrar que nessa mesma cidade de Suzã, anos anteriores, nesta mesma região da Babilônia, jovens que eram fiéis ao mesmo Deus de Mardoqueu, ao mesmo Deus de Esther, não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Esses mesmos jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. E agora, anos depois, nesse mesmo período, anos depois, só mudou o imperador, só mudou o rei. Novamente um outro homem, agora o nome dele, Mardoqueu. Ele está vendo alguém todo poderoso, empoderado pelo rei,
todo cheio de si, com arrogância, passando, e todo mundo se prostrando em reverência. Mas ele sabe que embora todas as pessoas se prostram diante de homens e de seus ídolos, quem é temente a Deus não se prostra diante de mais ninguém, senão diante do Senhor. Só que o fato é que a fidelidade de Mardoqueu a Deus fez com que Ramã odiasse não apenas ele, mas o seu povo. Não apenas ele, mas todos os judeus. Amado, Deus está nos chamando a permanecermos fiéis, ainda que o mundo venha nos odiar. A permanecer fiel. Queridos, eu vejo às vezes o quanto nós somos infiéis a Deus em coisas triviais da vida. Geralmente, a infidelidade nos dízimos e ofertas é o que mais se fala. E está errado ser fiel nos dízimos e oferta. Mas isso é apenas uma parte da nossa vida. Apenas uma parte. Existe tanta infidelidade em tantas outras coisas. Infidelidade no ministério, infidelidade no relacionamento pessoal com Deus, e tantas coisas. Sabe por quê? Porque toda vez que você decide ser fiel a Deus, você automaticamente enfrentará oposição por causa da sua fidelidade. E Mardoqueu estava enfrentando agora uma oposição não apenas de uma pessoa qualquer, era de alguém da confiança do imperador da Pérsia, na qual ele estava como servo, como escravo. Eu quero te perguntar, quais são as coisas que têm impedido você de ser fiel a Deus na sua vida? Fala comigo assim, ó, fidelidade tem um custo. Tem um custo. Vou dar um exemplo. Se você é fiel no dízimo, vai ter o custo de que você não vai ter 100% do seu ordenado. Você vai ter só 90% para você trabalhar. Se você é fiel a Deus na escola, no meio de colegas que só zombam de Deus e são pessoas infiéis, vai te ter o custo, porque eles vão zombar, eles vão te excluir, eles vão se afastar de você. Então, em todas as áreas da sua vida, quando você decide buscar a fidelidade, ser fiel, você vai ter um custo. E muitas das vezes esse custo, querido, é até a morte. Existem países que matam crente, porque eles são fiéis. Mataram os apóstolos porque eles foram fiéis. Romanos capítulo 8, verso 36 a 39, me chamam muita atenção as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, como está escrito, Romanos 8, 36 e 39, ele diz, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você já percebeu que esse versículo é usado de fora de contexto? Todo mundo fala assim, não, em Cristo somos mais que vencedores. O versículo 37 é usado de maneira absurda. Romanos 8, 37. Em tudo somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Canta, tem muita música falando isso. Mas as pessoas negligenciam o versículo anterior. Anterior, versículo, verso 36 diz, como está escrito, por amor de ti. Romanos 8, 36. Enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias, por você ser fiel, você vai estar diante de uma circunstância difícil, querido. A fidelidade requer que você esteja vulnerável a circunstâncias desafiadoras. Por isso eu quero te convidar, se você quer ser um cristão autêntico, comece a trabalhar sua fidelidade lá no seu trabalho. Seja fiel no horário de chegada, no horário de saída. Seja fiel nos seus compromissos do local de trabalho. Se existem regras, cumpra. Porque isso é ser fiel a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos trabalhar para os nossos senhores e sermos fiéis como a Deus. Não tem como nós queremos ser autênticos se nós pegamos coisa do trabalho, levamos para casa e não prestamos conta. Já você conhece pessoas assim? Uma caneta, um caderno, sei lá, uma ferramenta. Não, o patrão tem muito isso aqui. Sim, mas o patrão te deu. Você está autorizado? Se não, é roubo. Minha tia sempre falava, quem rouba um alfinete, rouba um banco. Porque não é o tamanho, não é o que se rouba, é o ato de roubar. É o ato de omitir no relatório lá. Isso é pecado. A fidelidade a Deus requer que sejamos fiéis em tudo que nós façamos, no nosso compromisso no ministério, na nossa vida conjugal, em todas as áreas. Às vezes nós questionamos os políticos corruptos da nossa nação, mas nós pulamos à frente da fila. São atos de corrupção que quebra a fidelidade do nosso coração. Eu quero te perguntar, querido, se você quiser ser autêntico, você verdadeiramente está fazendo jus, sendo fiel? A Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos coloca. Eu quero te perguntar, você verdadeiramente tem agido de maneira fiel? Estava ali,
Mardoqueu. E ele permaneceu fiel a Deus. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12 diz: bem-aventurados que sois perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os, diga comigo, insultarem, perseguirem e se levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Amado, é fato. Eu quero convidar você a alegrar quando for caluniado, quando alguém mentir sobre você por causa da sua fidelidade a Deus. Mas me deixa muito triste, porque muitas vezes as calúnias, não, que a gente fala que é calúnia, não é calúnia. A gente está fazendo jus àquilo que se diz da gente, porque simplesmente deixamos em algum momento de sermos fiéis como o Senhor nos chamou. Por muito pouco, irmão, a gente trai ao Senhor. Por muito pouco a gente trai as pessoas que confiamos e que confiam em a gente. Por muito pouco nós temos sido infiéis a Deus. Às vezes por causa de um salário melhor, às vezes por causa de um status, às vezes por causa de uma comida. Não, irmãos. A fidelidade é o primeiro item se você quer viver uma vida de fé autêntica. Quem está comigo, eu digo glória a Deus. Mas segundo o texto, quando nós olhamos no capítulo 2 do livro de Esther, versículo 12 ao 14. Capítulo 4, verso 12 ao 14. Esse óculos está mais me fazendo errado que... Capítulo 4, verso 12 ao 14, nos fala uma segunda verdade sobre viver uma fé de forma autêntica. O texto diz: e quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha? Aqui o que acontece? Ramã já tinha decidido matar os judeus. Ramã já tinha demandado o decreto dizendo: olha, é para matar os judeus. E Ramã já estava ali na intenção de matar Mardoqueu em uma forca. O que vai acontecer é que quando Mardoqueu ficou sabendo que Ramã já havia construído e digitado um decreto que era para matar todos os judeus, ele se desespera. Mardoqueu então rasga as vestes. Mardoqueu vai para a porta do palácio. E todo mundo está vendo Mardoqueu ali, desesperado, jogando terra no cabelo, que era a forma deles mostrar humilhação. E a notícia chega lá no harém para a rainha Esther: tem um homem tal, e ela descobre que esse homem é o seu primo. Então ela manda um dos seus servos ir lá perguntar. E esse servo vai lá e fala: olha, o que está acontecendo? Mardoqueu conta tudo para o servo. Olha, fala para Esther que ela precisa agir. Ela precisa agir porque nós vamos morrer. Os judeus vão morrer. E quando Esther fica sabendo dessa notícia de que os judeus iam morrer, ela falou: mas eu não posso falar nada com o rei, porque já tem dias que eu não posso entrar na presença dele. E se alguém entrar na presença dele, vai morrer sem que ele se solicite. E aí Ratai volta novamente com a resposta. E Mardoqueu diz: olha, é a sua oportunidade. Se você calar a sua voz agora, se você não fazer algo agora, se você não pense que você vai ficar salvo, você vai morrer. Deus vai levantar escape de uma outra forma, livramento vai vir, mas você e sua família vão ser mortos por causa disso. E aí Mardoqueu insiste e aconselha Esther. E aqui eu acho lindo, sabe por quê? Porque o texto vai dizer que Esther era submissa a Mardoqueu em todo o tempo. Enquanto estava na casa dele, e mesmo depois que ela se tornou rainha, ela continuou ouvindo os conselhos do seu primo, ou pai adotivo. E aqui eu aprendo uma segunda verdade para quem quer ser um cristão autêntico. Uma segunda verdade para quem quer viver uma fé autêntica. Uma fé autêntica exigirá de você submissão contínua. Tem pessoas que às vezes é submisso quando quer, quando lhe convém, quando é do seu interesse. Quando algo está ali trazendo um benefício, aí ele é submisso, ele é bonzinho, ele obedece tudo. É igual aquela criança que está querendo um brinquedo e a mamãe fala: se você fazer isso, e você vai ganhar isso. E a criança, condicionado ao presente, faz. Sendo que, independentemente do presente, se ele fizer, o beneficiado vai ser ele. Por exemplo, o dever de casa. O dever de casa é uma obrigação a criança fazer. Aí vem pai e fala: se você fizer o dever de casa, vai ganhar sobremesa em dobro. Não, essa não é a estratégia. O dever de casa, ele precisa fazer não porque ele vai ganhar um presente. Ele vai fazer porque ele entende que aquilo é importante e que deve ser feito
para o bem dele, independente da recompensa do doce. Às vezes nós somos assim, esse tipo de crente, que obedecemos quando está condicionado a um presentinho. Mas Esther nos mostra que ela não era submissa a seu pai de criação, não era submissa ao seu mentor, porque Mardoqueu não foi apenas o primo, o cara legal, não foi apenas o pai, ele foi o mentor, o guia espiritual dela e do seu povo. Então ela entende que o seu guia, o seu mentor, o seu discipulador, ou o seu pastor, ou o seu líder, ele está dando uma direção. Esther não abre a boca sobre a sua origem, não precisa comentar. E nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Esther, agora está na hora de você se pronunciar. E em tudo, Esther era submissa, como era na casa dele. Olha aí no versículo 20, irmão, que tremendo. Olha o que o texto diz lá no final. E Esther continuava, verso 20, cumpria as ordens de Mardoqueu, assim quando ele a criava. Esther capítulo 2, verso 20. Então, a nossa submissão não pode ser uma submissão condicional, ou uma submissão temporária. O texto diz aí bem claro, pois continuava a seguir o quê? As instruções dele, como fazia quando ainda estava a sua tutela, ou quando ele ainda criava, quando ela era dependente dele. Porque aqui não é uma instrução de pai, aqui é uma instrução de mentor, aqui é uma instrução de líder, e ele está falando segundo a liderança dele. Eu quero te perguntar, como é a sua submissão? Como é a sua submissão dentro da sua casa? Como é a sua submissão dentro do ministério? E eu não estou falando aqui submissão em casa, na relação marido e mulher, que ainda precisa haver. Mas é muito mais do que a relação marido e mulher. É a sua relação com Deus. É a sua relação com o ministério que Ele confiou na sua mão. Esther não deixou de ser submissa ao seu líder, porque agora ela está numa posição aparentemente maior do que ele. Infelizmente a gente vê muito caso disso, que quando alguém alcança uma determinada independência, seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem emocional, as pessoas, infelizmente, queridos, é uma característica da feminina muito forte, de quando alcança a independência de alguma ordem, achar que já podem tomar decisões sozinhas sem consultar o outro. E aí está um grande risco nessa relação. Quando a insubmissão, ou quando a falta de cumplicidade, ela começa a tornar algo rotineiro. Esther falou, eu estou num nível maior do que meu tio. Agora ela é rainha. Ele era simples um homem lá que ninguém conhecia. Eu posso ser rainha do meu tio. Ou do meu primo, melhor dizendo. Eu posso ser rainha do meu mentor. Mas ele ainda continua sendo meu mentor. Ele continua ainda sendo meu líder. Eu posso estar tendo condição financeira. Eu posso estar tendo liberdade. Eu quero deixar um conselho já para o Dia das Mulheres. Um conselho de amigo, em nome de Jesus. Não permita que o empoderamento que as mulheres tanto buscam hoje seja a sua pedra de tropeço na sua vida. Nós já falamos sobre isso aqui em cultos passados, sobre essa questão do empoderamento, eu já mencionei. Eu não vou entrar nesse contexto, mas eu quero falar que às vezes tem casamentos que começam a dar errado, ou relacionamentos que começam a dar errado, quando falta a submissão, porque a mulher ganha mais, porque talvez ela consiga uma liberdade a mais. Enfim, essas coisas acontecem. Infelizmente é uma realidade. O que eu aprendo com Esther é que mesmo ela mudando de posição social, econômica, moral, ela continuou preservando a submissão. Percebe isso? Verso 20. E o texto diz que a submissão é algo fantástico. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. E lá no capítulo 13, verso 17, o autor de Hebreus disse, Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que o autor de Hebreus está dizendo? Galera, gente, obedeça a sua liderança. Sabe por que você precisa obedecer? Por quê? Se submeter? Porque eles têm que ter consciência que vão prestar contas de você a Deus. Sabe o que é isso? Sabe qual é o peso disso? Eu, como pastor de cada um de vocês aqui, no grande dia você prestar conta só de você. Você vai prestar conta dos seus atos, da sua vida, de você. Agora uma liderança vai ter que prestar conta dele, se for casado, da sua família. E se for líder de um ministério, de todos que ele está líder. Por isso eu quero falar para você, se você é líder de adoração, líder de louvor, líder de qualquer coisa aqui nessa igreja, querido, glória a Deus, benção, você recebeu um privilégio, mas você também recebeu uma responsabilidade. Uma responsabilidade, você precisa entender isso, que existem pessoas agora
que estão debaixo da sua tutela espiritual. E você precisa cuidar dessas pessoas, porque um dia você vai estar diante do Senhor e Ele vai falar assim: e aí, Juliana, Stephanie, eu deixei vocês cuidando dos jovens da renovada lá durante aquele período. Me fala aí, o que vocês fizeram? Como eles cresceram? Me dá, presta conta. A gente esquece que um dia vão ter que prestar conta desse detalhe. E aí, líder da mídia? E aí, diáconos? Nicodemes e Sebastião? E aí, o que vocês fizeram? Irmãos, um dia vão ter que prestar conta. É por isso que a Bíblia fala bem claro: ai de quem faz a obra de Deus relaxadamente. Então o texto está dizendo o quê? Submetam a sua liderança, porque eles vão prestar conta. Mas o texto continua dizendo: obedeça. Sabe por que você precisa obedecer? Para que eles façam isso com alegria. Porque se fizer isso como um peso, como um fardo, se a liderança começar a encarar os seus liderados com um fardo, os mais prejudicados serão vocês. É isso que está falando. Vai ser prejudicado, vai ser vocês, porque vai começar a ficar com raiva, não vai fazer bem feito, não vai atender bem atendido. Por isso, não permita que as suas atitudes façam do seu líder um fardo. Está dando para entender? Eu vejo Esther. Esther não dificulta para Mardoquai. Ela coloca a situação: olha, para fazer o que o Senhor está me pedindo, tem um desafio muito grande. Para fazer o que o Senhor está me orientando, não é fácil não. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E aqui, querido, eu vejo algo tremendo. Porque Esther decide fazer o que o seu líder está direcionando. No versículo 15 e 16 do capítulo 4 de Esther, tem o complemento dessa reação. Se ela se submete a uma direção, ela submete. Ela fala: eu vou fazer, meu líder. Mas no versículo 15 do capítulo 4 ela diz: então Esther mandou essa resposta para Mardoqueu: vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. No versículo 15 está escrito isso. Só essa primeira parte aí no versículo 15. Ele está dizendo o seguinte: olha, ô meu pastor, ô meu líder, ô meu primo, ô Mardoqueu, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer sem antes me consagrar. Eu não vou fazer sem antes buscar o Senhor. A questão é que às vezes quando a gente recebe uma missão da nossa liderança, recebe uma missão, um chamado de Deus, a gente pensa que Deus está contando com a nossa técnica, está contando com os nossos arranjos pessoais, com os nossos talentos, porque o meu líder viu algo diferente em mim. Isso é mentira? Não, não é mentira. Isso é uma verdade, isso acontece. Só que muito mais do que o que nós temos a oferecer, existe um nível maior, que é um nível totalmente espiritual. Esther poderia falar assim: eu vou, meu tio, porque eu sou rainha. Eu vou porque eu sou a esposa do rei. Eu vou porque eu tenho influência. Mas Esther não falou sobre isso. Esther falou: entrar lá vai ser um desafio, sabe? Pode me levar à morte, como está escrito no verso 16. Mas todavia, eu quero que vocês consagrem, e porque eu também vou consagrar. Para viver uma vida de fé autêntica, querido, para que você verdadeiramente seja um cristão autêntico, você não apenas precisa ter a característica de fidelidade. Você não apenas tem que ter a característica da submissão, mas você tem que desenvolver o hábito da consagração. Tudo que eu estou falando aqui, pastor, já ouvi tudo isso, você já ouviu. Quem é crente já ouviu o que eu estou pregando aqui inúmeras vezes. Mas por que a gente volta? Por que a gente relembra? É porque nós ouvimos. Mas eu perguntar para vocês aqui: você tem construído uma vida de fidelidade em todas as suas áreas diante de Deus e diante dos homens? Você tem sido uma pessoa submissa a seu marido, às mulheres, a Deus, a sua liderança? Você tem vivido essa submissão em Deus? Aos homens, você tem estado submisso a Deus, amado as suas esposas como Deus amou a igreja e cuidado delas? Percebe essas coisas? Por que os nossos 40 dias de cristão contagiante? Não é para ensinar uma coisa que a gente não sabe, mas é para nos lembrar que está faltando prática daquilo que nós já sabemos. O que você está falando? Tio, primo, isso que o Senhor me pede, eu vou fazer, mas não antes de me submeter a uma vida de jejum, de oração,
durante 3 dias. Tem hora que você pede aos irmãos, eu nem vou falar para os irmãos, tem hora que nós falamos de jejum até meio-dia, a gente já está morrendo, irmão. Jejuar meio-dia para a gente é desesperador. Eu não estou falando que você faça amanhã, a partir de agora eu vou jejuar 3 dias, porque eu sei que para chegar num nível de 3 dias, 4 dias, uma semana, primeiro você tem que começar com o tempo mínimo mesmo, e ir crescendo. Eu fico com dó das moças de Esté, das servas, porque as servas de Esté não serviam a Deus, não acreditavam, eram servas lá da Pérsia, eram gentias, mas Esté falou: meninas, 3 dias sem comer e sem beber, acabou. Decretou, a rainha mandou, a rainha disse que não é para comer, e não é para comer. Fecha a cozinha que serve a rainha e as suas servas. Esté disse: eu e as minhas criadas jejuaremos, verso 15 aí. Já pensou se você fosse uma das, verso 16 aí, a parte A do verso 16. Se você fosse, irmãs, criada de Esté, se imagine aí. O que acontece, irmão? Tem hora que nós fazemos algumas coisas, a gente fica com morrinha de fazer algumas coisas, porque a gente está sobre a carne seca. Por exemplo, a gente questiona às vezes: só tem ovo? Só tem ovo? Só tem arroz e feijão? Fica sem o ovo, sem arroz, fica sem comer. Olha para o seu armário e vê lá que não tem uma coisa para colocar na mesa, e você não tem de onde tirar. Se você não vai desejar ter ovo, arroz, você vai. Porque, repita comigo, a escassez faz com que você deseje mais. O que acontece? O jejum, a consagração, ela nos aproxima de Deus. Consagrar é o ato de se dedicar, de separar um tempo para um relacionamento com Deus. Isso está falando, a responsabilidade que o Senhor está me dando é grande demais, que eu não posso suportar. Então eu preciso buscar um reforço. E ela consagra. Sabe o que a gente mais vê pessoas reclamando? Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não estou bem espiritualmente. Pastor, eu não estou bem. Aí se você perguntar para a pessoa se ela tem jejuado, se ela tem orado, há quanto tempo ela tem feito isso, a maioria diz: não estou jejuando, não estou aguentando. Aí eu não estou orando não, porque eu não estou conseguindo. Aí eu não estou lendo a Bíblia não, porque quando eu pego a Bíblia para ler eu não consigo. Está aí o segredo. Está aí. Quando você está com fome, você come. É o estômago falando: olha, está faltando alguma coisa, a barriga dói. Você vai comer. Você vai buscar alimento, porque você está fraco. Quando alguém fica lá encontrado no mato, lá perdido, leva lá para colocar soro, porque a pessoa está fraca. E ela precisa. O que está acontecendo? Você está sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de jejuar, sem vontade de orar. É sinal que você está quase indo para a UTI espiritual. E você precisa urgentemente começar a voltar a consagrar sua vida. Mas eu não estou gostando. Ore sem gostar. Leia a Bíblia sem entender. Força. É essa a grande questão. Nós queremos fazer coisas que nos dê prazer. A gente quer coisas que a gente acha que viver uma vida de autenticidade espiritual, de integridade, originalidade espiritual, parece que tudo que a gente faz é prazeroso. Não é. Eu já disse aqui, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, tem dia que eu não quero preparar um sermão. E olha que o sermão, como hoje, foi mais de um dia para preparar. Literalmente. Acordo 6 da manhã e tem culto. E às vezes eu deixo para fazer no dia do culto, eu tenho que terminar com pressa, correndo lá, para vir. Literalmente 12 horas. Mas tem dia que não dá vontade não, irmão. Tem dia que pega, lê, folheia, vai lá, que texto, o que falar. Ainda mais quando é temático. É desafiador, mas precisa ser feito. Você não come porque é prazeroso. Você come porque é necessário. Pelo menos teria que ser assim, né? Por isso que o jiló, quem vai trocar jiló por picanha? Quem vai trocar picanha por jiló? Não é isso? A gordurinha chega, tá assim, uma coisa gostosa. O torresminho, aquela farofa de torresmo, coisa gostosa. É prazeroso, mas é lanche. Se não ter cuidado, menino, o salário fica em lanche, mas vai aumentar o colesterol e tanta coisa. Comida saudável não é prazerosa.
Comida saudável não é gostosa. Café sem açúcar. Não é isso? Suco sem açúcar, suco só com açúcar natural. Tá falando assim, isso é ruim. Mas é saudável. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas gostam de culto. Uau, o culto aquele é gostoso. Eu senti aquelas minhas emoções lá em cima. Aí é o culto top. Não entendeu nada da pregação. A palavra falou um monte de besteira. Mas uau, eu falei, eu pulei. É o aviãozinho, é o reteté, é o roda-peão, é um monte de coisa. Uau, Deus falou. Falou nada. Um monte de sensacionalismo barato e um monte de estereotipos que não edificam em nada. Estão vazios. Infelizmente. O que acontece? Você está falando, olha, consagre, ore, jejue, para só depois. Irmãos, eu imagino que Esther, nesse momento, deve estar igual ao seu coração, para você que não gosta de se expor, de pregar aqui no altar, ou fazer coisas públicas. O coração dela estava daquele jeito. Imagina a situação, o medo. Mas como eu preguei aqui num dos sermões passados, não é isso? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Para você vencer o medo do público, você precisa não fazer por causa do público, mas fazer por causa do propósito. Ela está dizendo, bom, se eu entrar, eu vou morrer. Mas existe um propósito pela qual a minha vida vai valer a pena se eu morrer. Está entendendo? Eu posso até ir, mas meu propósito vai permanecer. E o texto está dizendo que então Esther, ela não está confiando na beleza, ela não está confiando no seu status de rainha, não está confiando no seu poder, mas está confiando na ação do sobrenatural de Deus que ela estava buscando. E após os 3 dias de jejuar e orar, no versículo 16, lá na parte final do versículo 16, ela diz, depois disso, irei ao rei. Depois de jejuar e orar, eu irei ao rei. E ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Tio, o que o senhor está me pedindo, a lei não aprova. A pena é morte. Mas existe um propósito pela qual vale a pena arriscar a vida. Está entendendo? Vale a pena arriscar a vida. Eu vejo a galera, vai lá de bicicleta, pula nas montanhas. Sei lá, os caras arriscam a vida por um monte de coisa, por causa de uma sensação de prazer. Pula de paraquedas, parapente. Algumas coisas assim loucas que fazem. Muita coisa que arrisca literalmente a vida. E que precisa de coragem. Só que eu presta atenção. O camarada cai de um prédio lá porque o paraquedas não abriu. Ele pulou lá no prédio e morre. Ele arriscou a vida por um esporte. Ele arriscou a vida por um momento de prazer que o cérebro vai receber ali. Beleza, morreu. Qual foi o sentido? Qual foi o propósito? Mas ele teve uma característica que o levou a fazer aquilo. Sabe o que foi? Coragem. O que eu vejo no versículo 16 é que para viver uma vida autêntica, além de viver uma vida de consagração, eu preciso de coragem. A consagração, repita comigo, consagração é o preparo. Vamos lá, consagração é preparo. Coragem é a atitude. Eu vejo um monte de gente só, eu vou consagrar. Ou não, vamos pregar tal dia? Ou vou orar, pastor? Vou orar, vou pedir Deus. E beleza, querido, ora. Mas existe um momento, querido, que a oração precisa ser encerrada para começar a ação. O orar encerra para começar a ação. Percebe? A oração. Primeira parte você ora, mas depois você tem que agir. O fato é que ela está dizendo, vou consagrar, vou orar e vou jejuar. Mas depois disso eu vou agir. E para agir tem que ter coragem. Para agir tem que sair da bolha. Para agir tem que arriscar. Para agir tem que se expor. Para agir tem que ter atitude. E coisa essa que falta muito em nós. Porque a gente não fala com o vizinho de Jesus porque a gente tem medo de falar besteira. Ou medo de passar vergonha. A gente não fala no trabalho, a gente não se expõe. Porque existe um medo, a gente não prega. A gente não usa as oportunidades na igreja. A gente não... Eu fiz uma pergunta no Instagram sobre quem tem medo de oportunidade na igreja. Um monte de gente eu tenho. E a gente percebe que as pessoas já não fazem mais porque o medo paralisa. Esther consagrou, orou, mas Esther não ficou apenas na teoria, ela agiu, e você precisa aprender a ter coragem para assumir as atitudes que precisa ter. Porque, querido, se você não tiver coragem, você não vai conseguir sair do lugar. A coragem é quando você bate a chave no motor, sabe, e acelera. E não tem como falar de coragem se não lembrar de um episódio que aconteceu em Atos capítulo 4. Abre Atos capítulo 4. Eu vejo algo fantástico, lá no versículo de número 29, quando o texto diz que Pedro
Ele ora. Veja a oração de Pedro, no capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Meu irmão, presta bem atenção nisso aqui. Quem está pedindo coragem é Pedro. Ele está numa oração. Aí o versículo 29 é o início de uma oração. E aí ele está orando porque ele tinha passado uma rocha antes dessa oração. Ele estava diante do Sinédrio, diante dos líderes religiosos, que estava Pedro, ele e João foram interrogados, porque eles curaram uma pessoa que estava aleijada. Eles levantaram e essa pessoa entrou no templo vibrando, e os religiosos viram que ele foi curado, e começou a investigar em nome de quem, e por que aquele rapaz estava daquela forma, e eles simplesmente foram presos por ter curado aquele homem. Mas no capítulo 4, aí no verso 13 de Atos, quando Pedro está sendo interrogado, Pedro defende magistralmente, ele fala bonito. E aí no versículo 13, todos os líderes religiosos, vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns, sem instrução, e ficaram admirados. Eles falaram, cara, esses homens não têm leitura não, mas têm coragem. Esses homens eles não têm conhecimento não, mas têm coragem. Tem pessoas que não fazem. Ah, pastor, eu não sei o que o senhor sabe. Eu quero perguntar, e você tem coragem? Porque o que eu vejo em Pedro não é conhecimento. Eu vejo coragem. Deus não está à procura de sábios. Deus não está à procura de teólogos. Deus não está à procura de pessoas, uau! Não, Ele está à procura de pessoas simplesmente corajosas, que topam o desafio, que aceita, mata nos peitos e vai. Pedro ora no verso 20 pedindo coragem. Mas antes mesmo de Deus dar coragem, ele já tinha coragem. Pedro era um cara corajoso, irmão. Foi ele que pulou do barco e começou a andar sobre as águas, onde ninguém dos que estavam ali quis fazê-lo. Foi Pedro o único que puxou a espada, uma faca, para enfrentar uns soldados que foram lhe prender Jesus. O único, mesmo que foi errado, tá? Foi errado, não pode usar a arma, mas foi o único corajoso o suficiente para meter os peitos na frente de Jesus e falar, meu mestre, vocês não levam. O que acontece é que nós estamos vivendo uma geração de frouxos e medrosos. Usa qualquer tipo de desculpa para não assumir a responsabilidade da pregação do Evangelho. Usa qualquer tipo de desculpa para não assumir as responsabilidades que Deus coloca em suas mãos. Nós queremos ser autênticos. Se verdadeiramente isso é algo real, você precisa assumir agora a sua posição de homem corajoso, de mulher corajosa, de uma pessoa que não tema, como eu preguei, que não tema o julgamento das pessoas, o que vão achar, o que eu vou dizer. Lembra, eu falei sobre Moisés? Eu falei num sermão reatrasado. A galera que se vitimiza, que procura argumentos, simplesmente porque falta nele ou nela o atributo da coragem. E aí, meu irmão, essa pessoa se torna um cristão farjudo, paraguaio. Porque nós estamos aprendendo que para ser um cristão autêntico tem que ter fidelidade, tem que ter consagração, tem que ter, querido, submissão, mas também tem que ter coragem, macheza. Não estou falando machismo, mas macheza, firme. Quando eu olho para esse texto, olha bem, venha lá comigo, capítulo 4, para a gente entender o paralelo dele com o livro de Esther. Capítulo 4, no verso 8 ao 10. O que eu aprendo nesses versículos? É que Pedro teve coragem. Pedro teve coragem para, no momento em que foi interrogado pelos líderes, deposicionar sua fé. Olha que legal. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades e líderes do povo. Aí ele vai dar um discurso, né? Tal. Ele se posiciona. Ele não ficou assim, eu sou só um pescadorzinho. Só um pescadorzinho que eu sou. Quem sou eu na frente do professor de Paulo? Porque o professor de Paulo estava lá, gente. Não, você está entendendo que para quem Pedro estava falando? O professor de Paulo estava lá, o cara que ensinou Paulo a lei. Foi um dos caras que Pedro se posicionou. Ele poderia falar assim, não, quem sou eu, gente? Eu sou analfabetinho. Eu sou um pescadorzinho que Jesus encontrou lá e eu fiquei andando com ele. Eu não vou falar nada não. Fala lá, João. Você é mais assim, João? Vai lá, fala lá. Nada. No verso 10 diz que Pedro se posiciona. Verso 8, né? Verso 8, Pedro se posiciona. Mesmo diante das autoridades. Mesmo diante dos líderes. Então, coragem, repita comigo, coragem para se posicionar. Você tem que ter coragem. Olha o que o texto diz agora no versículo 13.
A coragem de Pedro conquistou a admiração dos acusadores. Os caras que estavam ali para acusá-lo e condená-lo. Na hora que terminou, viu Pedro terminou, os caras assim, uau! Nós viemos acusar esse cara, nós estamos tomando uma aula. Mas não é por causa da sabedoria que ele tinha, a inteligência da letra. Era porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe coragem. A coragem fez com que as pessoas olhassem para Pedro e falassem, pela coragem que esse cara tem, esse cara andou com Jesus. Olha aí, não é isso que está aí, no verso 13? E vendo a coragem de Pedro, reconheceram que ele havia estado. Não, o cara ser corajoso desse jeito, tinha que ter andado com Jesus. Não tem como não. Querido, presta atenção no poder dessa palavra. Em nome de Jesus, pega esse medo dos infernos e joga fora. Deus não conta com medrosos. Ele mandou voltar dos 32 mil homens que Gideão escolheu para a batalha. Deus mandou voltar 31.700 homens, porque eram indisplicentes e medrosos. Deus não conta com medrosos. Deus não conta com covardes. Deus não conta com quem gosta de se esconder debaixo da saia da mãe. Uma metáfora. Apocalipse 21:8 diz, é exatamente isso que você vai ler. O texto diz, mas o que, irmão? Os covardes. E aí vai, covardes é o primeiro da lista. Não estará. Não tem como, querido. Porque o covarde não vai ter o fim. O covarde arrega fácil. O covarde não consegue ir até o fim, até a morte. Não vai. Porque o covarde, ele teme na base, quando vê o desafio. O covarde, é por isso que o Senhor fala, manda voltar. Porque quando chegar lá, vai tudo mijar na saia. Você pode não... Será que eu posso encontrar pessoas corajosas aqui? Se você for, aplauda Jesus. E pelo amor de Deus, querido. Aleluia. Meu Deus, dá coragem para nós. Só que não para por aí, eu tenho que adiantar aqui. Se eu preciso ser fiel, se eu preciso ser submisso, se eu preciso ser corajoso. Querido, o texto nos fala também do livro de Esther, voltando ao texto base que nós estamos lendo. Lá no capítulo 5 agora, no versículo 3 ao 5. Tem uma outra característica que eu vejo de Esther, que é fantástico para as nossas vidas. O texto diz que após ela ter conseguido a atenção do rei, eu estou dando aqui um resumo no livro de Esther. O rei fala para ela o quê? O que o rei pergunta? O que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino será dado. Qual mulher que desejaria, qual mulher desejaria receber um presente, uma pergunta dessa? Qual homem? Tudo que eu tenho, eu te dou metade. O casamento já fazia, você não sabia, né? Mas tudo bem. A metade, espertinho. Mas era um imperador. Ele olha para a mulher dele, que já estava 30 dias sem ver, morando praticamente na mesma casa. Sabe que existem situações, né? Perdidos dentro da própria casa. E ele olha e fala, cara, que mancada que eu dei, rapaz. 30 anos, me casei. E estou tão envolvido no trabalho que eu esqueci da minha mulher. Ele encanta e fala, isso é claro, né, irmão? Se você percebeu, ela consagrou, orou, mas depois ela se produziu, né? Ela se caprichou. E quando ela entra com sua beleza, ele olha e fala, uau, o que há, rainha Esther? Pede até metade do meu reino. Querido, se fosse você, um rei, uma rainha, falando isso, o que você pediria? Eu consigo encontrar 3 momentos na Bíblia. 3 momentos em que 3 reis fazem a mesma proposta. O primeiro momento é esse, com Esther e Assuero, quando ele diz, pede metade do meu reino. O segundo momento que eu vejo, uau, esse momento é top. Só que não é um rei humano, é Deus, um rei dos reis, falando para um camarada chamado Salomão, dizendo, Salomão, o que você quiser, pede, eu vou te dar. Uau. Se Esther, ouvindo isso de Assuero, já foi top, imagina ouvir de Deus. E o terceiro foi um rei ímpio, que perguntou para a mulher ímpia, pede até metade do meu império. E ela pediu. Nesses 3 pedidos eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu escrevi, mas é por isso que eu já vou pedir você. Eu vou mandar um link, já está postado lá no meu site. Todo sermão meu, gente, eu posto lá tudo na íntegra, o que eu escrevo. Então você vai lá e lê, porque não tem como agora, com a do horário, eu estender o que eu vou falar. Está aqui. Mas os 3 pedidos revelam 3 formas de como a gente interpreta uma palavra. Sabedoria. Esther e o filho de Davi, Salomão. Esther e o filho de Salomão, filho de Davi, Salomão, responde da seguinte forma. Esther fala,
venha no meu banquete que eu vou preparar para o Senhor e traga Ramã. E lá no banquete ela revela e salva o seu povo. Então Esther, ela usou a oportunidade de ter o que ela quisesse para salvar o seu povo. Quando Deus pergunta a Salomão, Salomão, o que você quiser eu te dou. Salomão disse, Senhor, é o que eu quero. Eu quero que o Senhor valide a promessa que o Senhor fez a meu pai, do que o trono de Davi ficaria para sempre. Uau! Ele pensou no pai dele. Mas ele falou principalmente, porque como vou conduzir o seu povo se eu não tiver sabedoria? Então eu te peço sabedoria. Legal. Ele não está pedindo, Salomão não pediu. E você vai ver isso lá no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 1, do verso 7 a 10. Eu não vou ler o texto, mas anota para você ver o que ele responde. Ele diz, como eu vou conduzir o seu povo se eu não tiver sabedoria? Percebe que tanto Esther quanto Salomão não pensam neles. Por quê? Porque é isso que a sabedoria faz. A sabedoria ela é empática. A sabedoria ela busca o bem do outro mais do que o seu. Ela coloca o outro no lugar. Mas o tolo ou a tola, não. A terceira pessoa que a gente vê isso foi a filha de Herodias. Quando Herodes, numa festa de aniversário, dá uma festa. Óbvio, na festa de aniversário ele está mamado. E ele chama a moça para dançar. E a moça dança, e ele fica empolgado com a moça dançando. E quando a moça para de dançar, ele diz, pede até metade do meu reino que eu te dou. E ela para e pensa, uau, o que eu vou pedir? Ela então vai lá e fala, mãe, agora só um pouquinho, rei, eu volto agora. Corre para a mãe e fala, mãe, o que eu peço para o rei Herodes? Ela disse o seguinte, pede a cabeça de um profeta. Pede a cabeça do pastor, degola ele. E sabe por que ela pede isso? Porque a mãe, a Herodias, a mãe dessa moça que estava dançando, estava ficando com o irmão de Herodes, estava traindo. E quando João Batista começou a profetizar, ele virou para Herodias e disse, Herodias, você acha que Deus se agrada da pessoa ficar dormindo com o irmão do marido? Ela ficou retada, falou, você me paga. Ela queria matar João Batista, mas João Batista era protegido de Herodes. Então no momento em que ela encontrou a oportunidade, ela, pede a cabeça. Talvez a menina fale, mas mãe, eu posso pedir uma faculdade, eu posso pedir isso, posso pedir riqueza, eu posso pedir... Não. A cabeça de um homem que fala a verdade vale mais do que qualquer riqueza no mundo. É isso que ela está dizendo. A cabeça de alguém que é autêntico, porque João Batista foi autêntico. João Batista não usou máscara. João Batista falava a verdade. João Batista pregava um verdadeiro, genuíno evangelho. A cabeça dele valeu mais do que a metade de um reino. Essa é a grande diferença do tolo e do sábio. Eu aprendi uma coisa, eu gosto muito de uma frase. O que é sabedoria? Sabedoria é você colocar em prática o que você tem aprendido. Nós não estamos precisando de aprender mais coisas não, irmão. Tudo que precisamos saber para uma vida de santidade, para uma vida que o Senhor glorifica, nós já sabemos. O que precisamos é colocar em prática. O problema é que nós não colocamos. Você vai ver mais isso lá no sermão quando você lê. Tem muito mais informações sobre sabedoria. Eu quero te convidar a ler depois. Então, o que eu vejo em Esther? Ela tinha a oportunidade ali de pedir qualquer coisa. Mas ela pensou na segurança do seu povo. E isso mostra que para que eu seja um cristão autêntico, eu preciso estar vivendo debaixo de sabedoria. Eu só tenho mais duas coisas a dizer e vou ser bem rápido nessas coisas. Verso 13 do capítulo 6. A sexta coisa. E depois, imediato, a sétima, sem estender muito. O texto diz... E contou a Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos, tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram. Olha o que lhe disseram. Visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. O que acontece aqui para você entender o versículo? Ramã, o general do exército de Assuero, que estava armando para destruir os judeus. Ele está chegando em casa triste, chateado, porque o rei tinha pedido ele para fazer uma coisa. Sabe qual foi? Colocar Mardoqueu no melhor cavalo, no cavalo real, e sair pela rua da cidade, puxando o cavalo e dizendo, assim o rei faz àquele que ele ama. E por que Ramã fez isso? Porque na noite, em seguida, que Ramã tinha mandado construir a forca para poder enforcar Mardoqueu, Deus deu um sonho a Assuero. E Assuero não conseguiu dormir à noite. Então Assuero pediu para poder ler o livro. Irmãos, tinha os livros que narravam a história dos feitos. E no livro está escrito que lá atrás, alguém salvou a vida de um rei. E o rei falou assim, mas o que foi feito para poder recompensar? E estava escrito no livro que não tinha feito nada não.
E aí o rei entende que precisava recompensar. E que ele era esse homem. Esse homem era Mardoqueu, porque um homem autêntico, um homem fiel a Deus. Deus sempre cria meios para honrá-los em meio à sociedade perversa. E é assim que a Bíblia fala. E aí então, quando Ramã conta essa notícia para a esposa, eles falam, não vai dar. Porque esse camarada é judeu. E você está querendo matar um judeu. E matar um judeu não vai dar certo. No verso 3 está dizendo, 13. A sua ruína caiu. Começou agora, Ramã, porque ele é judeu. E agora por que quiseres? E os conselheiros de Ramã já ficam com a crista baixa. Já ficam preocupados. É porque Zeres e os conselheiros sabiam que nesse mesmo reino, na Babilônia, todos os judeus de nome, que as pessoas tentaram contra eles, fracassaram. Os judeus tentaram matar Daniel na cova, os babilônicos tentaram matar Daniel na cova do leão. Daniel saiu ileso. E quem fez a calúnia contra Daniel foi que foi morto. Os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, eles nem precisaram entrar. Só de encostar para lançar os homens de Deus dentro da fornalha, eles morreram queimados. Enquanto os homens entraram e ficaram lá descendo no meio do fogo. E ela olha e fala, cara, isso tem histórico. Ramã era malequita. E anos atrás, quando Israel estava saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, os amalequitas tentaram contra Israel e todos morreram. Então ela fala, sabe por que você não vai conseguir vencer Mardoqueu? Embora o texto não diz, mas está implícito aí, claro, porque ele é judeu. E quem é o Deus do judeu? É o mesmo Deus que você serve, e é o mesmo Deus que eu sirvo. Isto é, uma pessoa autêntica vai poder contar, sim, com a intervenção de Deus em tempos de crise. Você precisa confiar na intervenção divina. Às vezes nós estamos tão assim, não vai dar certo, nós vamos morrer. Meu irmão, se você ler o texto, eu convido você até pedir o jovem um dia lá no culto da Casa Luziane, leia o livro de Esther, porque você vai ver que nesse momento a forca já estava pronta para Mardoqueu. Já estava no nível quase morte. E Mardoqueu já poderia ter jogado a toalha, mas Deus interviu. O problema é que nós dizemos ser cristãos autênticos, mas no momento da pressão, eu digo isso novamente, da pressão. Porque a pressão para um é a falta de emprego. A pressão para outra é o problema no casamento. A pressão para outra é a vida espiritual que não está legal. A pressão para outra, talvez a briga com a namorada ou namorado. A pressão para outra é a doença. Cada um tem sua pressão, cada um tem o seu desafio. E no momento desses, nós temos a tendência de não confiar em Deus. Temos a tendência de confiar nos nossos métodos falhos de resoluções de problema. Se os seus métodos fossem infalíveis, querido, você estava em outro patamar. Eu quero te fazer um convite. Pare de confiar apenas nos seus métodos. Eu não estou falando que você não tem que ter atitude, mas aprenda a confiar mais do que nos seus métodos. Confie nos métodos de Deus. Um cristão autêntico sabe que se for para morrer por causa de Cristo, vai morrer. Mas vai morrer no tempo certo, para cumprir o propósito certo. Esther disse, se for para morrer, vou morrer. Mas ela sabia que se Deus quisesse, ela morreria. E ela morreria cumprindo um propósito. A morte dela não seria aleatória, não seria um acaso, seria para cumprir um propósito. Como a morte de Paulo cumpriu o propósito, como a morte de Jesus cumpriu o propósito. Mas se não for para cumprir o propósito, Deus não permite que morra, como não permitiu Daniel e não permitiu os jovens da fornalha. Entenda isso. A questão é que nós não confiamos, continuamos dizendo que somos cristãos, mas querendo agir do nosso jeito, da nossa forma. E é por isso que ele disse que um cristão autêntico aprende a confiar na intervenção divina. Eu quero te perguntar, você tem confiado? Ou você no momento da pressão, endói do cabeção e faz um monte de besteira? Aprenda a depositar sua confiança. E o último lugar, um cristão autêntico, está lá no capítulo 7 agora, no versículo 4 ao 6. Nesses dois versículos a gente vai ver a revelação da rainha. Depois que a rainha se der convida por 2 vezes Ramã e o rei vindo no seu banquete. Agora o rei torna a perguntar para ela. E aí, Esther, que suspense é esse? Já estou curioso. O que você quer? Eu vi no banquete ontem, você disse que ia falar hoje. E aí, minha filha, fala. Então ela disse o seguinte, olha, rei, se fosse outra coisa, eu não te emprataria com esse pedido. Mas o que eu vou te pedir é algo sério. Então eu tive que interferir lá na sua reunião. Nos versículos anteriores, ela fala mais ou menos isso. Sabe por que eu tive que intervir? Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivessem sido vendidos como escravo, olha que coisa.
eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Ela falou: rei, olha rei, é o seguinte, eu só entrei porque nós fomos o seguinte, nós fomos vendidos para a morte, a nossa sentença é de morte. Eu vou morrer e meu povo vai morrer. Mas se eu tivesse nos vendido para ser escravo de uma outra nação, eu nem tinha te empatado. Mas é porque é morte, então eu tive que chamar a atenção do rei. E o rei então pergunta: mas ainda quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Foi sábio ou não foi essa mulher? E respondeu Esther: o adversário, o inimigo é Ramã. Esse que está sentado aqui, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Percebe que Esther foi sábia. Ela planejou tudo, porque lá atrás ela consagrou, ela orou a Deus. Ela não agiu, no meio da pressão, Esther não agiu com a cabeça quente. Volta comigo aqui, queridos. No meio da pressão, Esther não foi lá: oh rei, oh rei. Ela não fez barulho, ela não fez estardalhaço. No meio da pressão, Esther agiu com calma, com confiança na intervenção divina. Gente, nós somos cristãos, e eu vou falar para vocês como alguém que sofre como você. Ei, eu também já agi loucamente no momento da pressão. Estava falando alguém com vocês que já cometeu erros e falhas, sabe, no momento do nervosismo, de falar besteira, de fazer coisa que eu me arrependo de ter feito. No momento da depressão, da crise de ansiedade, no momento da solidão, no momento do desequilíbrio emocional. Sim, está falando com você alguém que já falhou. Então eu quero falar que eu não sou melhor do que vocês no que eu estou dizendo aqui, mas eu estou falando que eu sou semelhante a vocês. Que no momento da pressão, a gente tem a tendência de fazer burrice, cabeça quente, falar o que não deve e agir como não deve agir. Mas isso até dá um show, cara. Isso deve dar um show. Sabe por que dá um show? Porque no momento da pressão, ela disse: bom, a pressão era simples, ela poderia morrer, só isso. Se o rei não estendesse o cetro, acabou isso, né? Mas ela foi sábia, foi consagrar. Para com isso, como vai consagrar? Vai orar a Deus. Tá difícil, em vez de você falar que vai fazer besteira, fazer ou agir, ou sei lá, vai orar, vai consagrar a Deus, vai pedir a Deus uma direção, vai criar uma estratégia de solução. Esther criou uma estratégia de solução, você viu? Não foi no primeiro banquete que ela falou. Ela chamou, deu os banquetes, aí no final do banquete pede a metade do reino. Rei, tá muito apressado, volta amanhã, tá tranquilo, amanhã eu te falo, rei. Ela aguçou a curiosidade do rei, deixou o rei com expectativa, o rei doidinho para poder saber e tal. Ela convidou o cara que estava lá querendo matar ela e o primo dela e o povo dela para lá. Ela foi estrategista, ela soube solucionar o problema. Um cristão autêntico precisa aprender a solucionar o problema de maneira madura e espiritual. E não de maneira qualquer. Quando o rapaz abusa sexualmente ou fica sexualmente com a esposa do pai, em Corinto, Paulo diz o seguinte: não tem entre vocês homens maduros para julgar essa causa? Experientes? Para ver o que fazer com esse rapaz? Precisa ir lá fora buscar conselho? Isto é, um cristão autêntico precisa ter maturidade para resolver seus conflitos. Porque nós vamos ter muitos, irmão. Muitos conflitos. Seja de ordem espiritual, seja de ordem conjugal, seja de ordem profissional. Vamos ter. E a gente não pode resolver de qualquer maneira. Fechou o 7 aí, princípios? Eu poderia citar 8 aqui, mas eu vou deixar para outro dia, no nome de Jesus. Amém, querido? Aprenderam? Receberam? Meu Deus do céu. Vamos. O sexto, deixa eu olhar aqui também, que eu fechei. O texto vai dizer para a gente que coragem, sabedoria, vamos lá. Confiança na intervenção divina. Confiança na intervenção divina. Tem que ter confiança. E a confiança na intervenção divina. E a sétima, tem que ter estratégias para resolver problemas. Saber resolver de maneira bíblica, cristocêntrica e espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, não é fácil. Eu não estou falando aqui que é fácil, irmão. Eu estou falando que isso é necessário. Ser autêntico é necessário. Não podemos ser cristãos falsos ou paraguaios, não. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pela sua bondade, a sua misericórdia. E olha, não é fácil. Não é fácil, Senhor, ser fiel, como Esther foi aqui, e Mardoqueu. Não é fácil ser submisso, não é fácil manter uma vida de consagração, não é fácil, meu Pai, ter a coragem necessária para enfrentar os desafios, não é fácil ter essa confiança plena, não é fácil, Deus, ter estratégia para resolver problemas, não é fácil, Senhor, ter a publicidade, que é o que eu colocaria aqui, Senhor, para poder pregar o Evangelho, está, ó Deus, diante das pessoas, mas é necessário.
O Senhor nos chamou para viver uma vida autêntica, um evangelho autêntico, um evangelho, meu Pai amado, que verdadeiramente as pessoas possam olhar e falar: esse é verdadeiro. Esse tem autoridade. Jesus tinha autoridade porque ele era autêntico. João Batista teve autoridade porque era autêntico. E nós, Senhor, as pessoas não confiam no que nós falamos. As pessoas não têm mais dado credibilidade às pregações, aos pastores, porque eles falam, eles são falsos. É um bando de gente falsa. É um dentro da igreja e fora da igreja é outro. Ah, é falso porque trata as pessoas bem, mas trata o cônjuge mal. Ah, é falso porque glorifica a Deus com a música, mas usa a mesma boca para falar do irmão. Deus, a falsidade não pode ter espaço no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus, o Senhor nos comprou para que fôssemos verdadeiramente autênticos pelo poder da sua palavra. Então Deus trata isso em nós. Nos ajuda, Senhor, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te fez original, irmão. Deus te fez autêntico. Não se permita entrar para o meio dos falsos e nem viver falsamente, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Cabeça.